falar da qualidade da água, né? Então, nós representamos a CETESB no comitê, né? Eu não sei assim, o perfil do nosso público aqui, mas a CETESB, além de ser um órgão de controle e licenciamento ambiental, ela também é o órgão gestor de qualidade, né? E atua então no sistema de recursos hídricos como órgão gestor. E então a gente tem essa atuação no comitê também, né? Na Câmara de Monitoramento Hidrológico. E lá eu e o Pisani, a gente divide lá a coordenação, o Pisani do DAE. E o que a gente faz lá principalmente? A gente tem um boletim, né? Um boletim onde a gente coloca todas as informações dos entes que monitoram a bacia do Alto Tietê. Então o Hélio já fez esse ótimo panorama aí, mostrou o tamanho da complexidade, o tamanho do desafio que a gente tem no Alto Tietê. No site do comitê, esse boletim é divulgado, né? Então, nesse boletim, a gente colocou os dados do monitoramento de controle de cheias, que é gerenciado pelo DAE, o monitoramento de qualidade da CETESB e da SABESP. No caso desse monitoramento, a maior parte dos dados são de mananciais, porque a gente priorizou, já que a complexidade é tamanha, né, nessa bacia. E a gente também coloca os dados de carga no exutório da bacia lá, a gente considera como, para a qualidade do exutório, a gente considera o reservatório de Pirapora, então a gente coloca a carga e usa, além do dado de qualidade da CETESB, a gente usa o dado do monitoramento da EMAI, né, da operação dos reservatórios. Então depois, quem quiser, está lá disponível no site, né, do comitê, o site do Sistema de Recursos Hídricos, está lá assim que eu já vi. Não, mas é porque o site está fora do ar. Ah, bom, o site por causa do período eleitoral, né? Mas logo já volta ao normal. Então, esse monitoramento, ele é bastante abrangente. Então, Nelson, como o teu objetivo aqui é falar da área específica, né, de uma parte do Tietê, né, especificamente a várzea do Tietê, então, eu chamei o Fábio, né, o Fábio Neto Moreno, que é o gerente da CETESB, que coordena a rede básica da CETESB, né? Então, eu trabalho mais com as áreas de proteção dos mananciais, monitoramento das APMs, das APRMs, né? Então, a gente vai passar agora para o Fábio mostrar os dados especificamente da APA, porque aí a gente já começa a entrar, né, depois a Cleide já vai falar da APA, ou assim, então a gente já entra numa parte mais específica. E quero me colocar aqui à disposição, novamente, como o Hélio falou, nós da Câmara de Monitoramento estamos à disposição de vocês. E a CETESB também, a minha área lá, nós somos o agente técnico da CETESB. Então, na parte de qualidade e de saneamento, nós analisamos os projetos do FEID. Então, na elaboração, caso vocês venham a fazer, a gente também aí pode dar um apoio a vocês para ter um projeto que prospere. Então, Fábio. Fábio, você não quer pedir para acenderem as luzes? Certo. Alô? Boa tarde, então. Queria agradecer o convite, então, de poder ter um espaço, né? A CETESB ter um espaço para apresentar um pouco sobre a nossa rede de monitoramento, tá? E eu vou apresentar uns resultados também focalizando especificamente a região da APA na várzea do Tietê. Tá? Falar um pouco então sobre a CETESB, né? O que é a atribuição. A CETESB ela completou 50 anos esse ano, tá? Foi criada em julho de 68
e por uma lei específica, mas sofreu modificações nas suas atribuições, e a mais recente delas é relativa à Lei Estadual 13.542 de 2009, então, onde ele estabelece as atribuições da CETESB, que basicamente, né, como ela é mais conhecida, é de proceder ao licenciamento, né, das atividades que utilizam recursos ambientais, né, são potencialmente poluidores. Tá? E também, né, que podem causar algum tipo de degradação ambiental. E além disso, né, tem uma série, eu não vou me ater muito nas outras atribuições, mas uma outra atividade da qual o meu setor representa, que é do monitoramento ambiental. Tá? Então, a CETESB ela é responsável por executar o monitoramento da qualidade, tá, dos recursos hídricos superficiais subterrâneos, do ar e do solo. Tá? No que tange ao recurso hídrico superficial, né, do qual eu faço parte, né, a gente tem uma rede, né, a CETESB tem uma rede de monitoramento que foi iniciada em 1978. Tá? Então essa rede vem sobrevivendo a diversas gestões governamentais, né? Estamos chegando então em quase 4 décadas de monitoramento das águas superficiais, tá? E esse é um conceito, né, adequado, tá, para o monitoramento da água, que é a medição ou verificação dos parâmetros de qualidade e de quantidade de água, né, que pode ser contínua ou periódica, que é utilizada para o acompanhamento da condição de qualidade do corpo hídrico. Tá? Essa definição ela foi extraída da Resolução CONAMA 357, que é uma resolução federal e que dá as diretrizes, como o Hélio falou, sobre o enquadramento dos corpos d'água, tá? Para você realizar o enquadramento dos corpos d'água. Em São Paulo, o enquadramento dos corpos d'água foi efetivado em 1977 a partir de um decreto estadual. Tá? O enquadramento dos corpos d'água, ele define as classes de uso para os corpos d'água, classe 1, 2, 3 e 4, né? Além disso tem 4 na classe, nessa CONAMA tem a classe especial. Então, as classes de uso, elas especificam quais os usos que você pode dar para uma determinada água, né? Qual a destinação que você pode dar. Ela vai servir então, para a proteção de comunidades aquáticas, ela vai servir para o abastecimento público, para a dessedentação de animais, para irrigação, enfim, a pior qualidade, classe de uso, que você pode dar, o uso menos óbvio que você pode dar para a água, né, é algo que a gente observa num trecho do Tietê que atravessa a cidade de São Paulo, que é a classe 4, que é uma água que se só pode usar para harmonização e navegação, harmonização paisagística e para navegação. Você não tem outro uso para a água num trecho grande que atravessa a cidade de São Paulo, inclusive dentro dos limites da APA da Várzea do Tietê. Tá? Então, esses são os documentos que eu fiz questão de colocar, que estabelecem regras e diretrizes para a realização do monitoramento de qualidade da água e para a efetividade desse monitoramento. Tá? A Resolução CONAMA 357, né, que eu mencionei aqui, o Decreto Estadual 8468 de 77, que também estabelece uso e qualidade da água bruta, dá padrões de qualidade para a água bruta e padrões de emissão de lançamentos de efluente. Já em 77 o Estado de São Paulo já tinha esse decreto. Tem uma resolução que lida com a disposição de sedimentos dragados, né, Resolução CONAMA 454, os sedimentos são depósitos de poluentes, né, dos diversos usos e ocupações do solo da bacia. Né, todo poluente vai e se assenta sobre o sedimento. Às vezes você precisa fazer uma dragagem, uma disposição desse sedimento, e você tem que depositar ele ou num corpo d'água ou numa área terrestre. Tá? Então essa resolução CONAMA aqui, 454, dá as diretrizes para disposição em meio aquático. Tá? Aí tivemos em 2011 uma resolução CONAMA 430, que lida com a disposição de efluentes, os padrões de emissão de efluentes industriais e de estações de tratamento de esgoto. E a portaria 2.914, que já foi substituída pela portaria de consolidação número 5 da Anvisa, né, do Sistema Único de Saúde, que diz sobre os padrões de potabilidade para água tratada. Tá? Esses documentos norteiam o monitoramento de qualidade, né, os objetivos do monitoramento de qualidade da água. Tá?
Então, quais seriam esses objetivos? Tá? Então, você monitorar ao longo do tempo um corpo d'água, um rio ou vários rios, ele te dá uma fotografia, né, na qualidade da água, né, no tempo e no espaço da qualidade dessa água. Tá? Então, é uma fotografia no tempo e no espaço. Então, conforme você vai monitorando com os anos, você entende a qualidade dessa água e você consegue relacionar essa qualidade da água com o uso e ocupação do solo da bacia. Tá? Então, você tem uma bacia que você tem alta, como o Hélio mencionou, né, com uma alta atividade de uso e ocupação do solo, altamente antropizada, como a bacia do Alto Tietê. Então, os rios, né, dessa bacia vão refletir esse uso e ocupação do solo, altamente industrializado, né, com uma alta população humana. Então, eles vão ter. O que você vai encontrar aqui? Principalmente o principal problema na bacia do Alto Tietê é carga orgânica, esgoto doméstico. Tá? Carência de esgoto, né, de saneamento. Né? De coleta, de tratamento de esgoto. Então os rios aqui, na sua maior parte, vão refletir essa qualidade. Monitorando isso ao longo do tempo, você vai percebendo isso daqui. Tá? Então quais são os programas, né, que o Estado ou que o governo desenvolveu para melhorar a qualidade dos rios, né? No que tange, por exemplo, a despoluição do rio Tietê. Essa despoluição é efetiva? Foi efetiva no tempo? O monitoramento ele vai dizer isso daí no tempo. Você vai estar monitorando essa qualidade dessa água e ele vai te dizer se esse programa de despoluição foi efetivo no tempo. Né? Então ele guarda, então ele faz esse panorama da evolução temporal da qualidade das águas e faz um diagnóstico também em conformidade com a legislação. O que quer dizer isso daqui? Né? Faz um diagnóstico em conformidade. Você tem parâmetros de qualidade da água que você tem que atender nos corpos d'água. Tá? Então a gente monitora para ver se determinado trecho do rio ele atende aos padrões de qualidade da água. Então se ele atende aos padrões de qualidade da água, ele está atendendo ao enquadramento previsto para esse corpo d'água ou ele não está atendendo? Se ele não está atendendo ao enquadramento previsto, ele está em desacordo com a legislação. Tá entendendo? Se ele está em desacordo com a legislação, aquele uso que está previsto para a ocupação, para a utilização dessa água pode ser comprometido, você não pode usar. Rios classe 4 não podem ser utilizados para abastecimento público, ponto. Você precisa melhorar a qualidade da água, pelo menos para o nível para a classe 3, né? Com um tratamento avançado. Aí você vai poder, né? Isso é o caso da bacia do Rio Jundiaí, onde durante a crise hídrica o rio era enquadrado como classe 4, durante a crise hídrica a cidade precisou de mais água, né? E não tinha de onde captar. Então o programa, ao longo do tempo, foi feita uma gestão na bacia de forma que essa água se mostrou que ela atendia aos padrões de qualidade de classe 3, que ela poderia ter uma alteração no enquadramento, ela poderia ser reenquadrada. Então ela atendendo esse reenquadramento, ela passando da classe 4 para a classe 3, permitiu que ela fosse utilizada, um trecho desse rio, permitiu ser utilizado para abastecimento público. Isso teve um impacto muito positivo para a cidade de Jundiaí, que captava as águas disso daqui. Né? Deu para suportar um momento, um momento difícil em termos de criticidade hídrica. Tá? Então o monitoramento foi fundamental para dar essa resposta. Tá? O monitoramento da CETESB. O monitoramento da CETESB também foi fundamental durante o período de crise hídrica, onde a gente tinha dados sobre a qualidade da água, principalmente no momento que se falou, vamos captar água da reserva estratégica ou tal volume morto. Né? Nesse momento tinha dados de qualidade da água no reservatório, nos reservatórios que compõem o sistema Cantareira para dar essa resposta, né, para a Sabesp e para viabilizar a captação dessas águas de um volume, de um extrato hídrico que normalmente não era utilizado. Então a CETESB tinha esse dado. Então o monitoramento cumpre, né, com essa função. Tá? Além disso, você tem locais críticos que precisam melhorar a qualidade hídrica, né? Então você precisa de informações sobre a qualidade desses locais, enfim, e o monitoramento pode prestar essa informação. Tá? Então é importante você ter uma rede de monitoramento de qualidade e manter essa rede de qualidade funcionando, tá? Não parar com ela, você ter histórico desses pontos ao longo do tempo. Tá? Então aqui esse slide então, mostra os tipos de monitoramento que a gente tem, né? Opa, aqui tá. Tá aqui embaixo, aqui, eu estou me perdendo. Então, nós temos uma rede básica, que é uma rede que avalia a qualidade da água, tá? Que iniciou em 74, tá? Eu falei 78, na realidade é 78, então tem que mudar isso daqui, tá?
Em 2017 nós tínhamos 461 pontos distribuídos por 275 corpos d'água no estado de São Paulo. Então a cada 2 meses vai o pessoal da coleta e coletam amostras de água, analisam por uma série de mais de 60 variáveis físicas, químicas e biológicas. Tá? Temos estações de monitoramento automático, são atualmente em 12 estações, que fazem uma medição horária da qualidade da água para esses 5 parâmetros aqui, o D, que é o oxigênio dissolvido, o pH, que é uma medida da acidez da água, né? A temperatura, a condutividade, né? A condutividade elétrica, a quantidade de íons que está presente na água, e a turbidez também, que está relacionada com o aporte de sedimentos, de matéria orgânica, enfim, que dá uma medida até pode indicar o assoreamento do corpo hídrico. Nós temos uma rede também que monitora a balneabilidade de praias que estão localizadas em rios e reservatórios. Tá? A gente faz medidas semanais, são 35 pontos em 2017. A gente monitora para o parâmetro E. coli, que é uma bactéria de origem fecal, tá? Fezes humanas ou de animais. E temos uma rede de sedimento, que é uma rede mais recente também, e que monitora 26 pontos, né, de corpos hídricos do estado, mas a característica dela ela é feita, a amostragem é feita por rodízios, tá? A cada ano a gente está variando o ponto de coleta. Tá? Então essa é uma evolução, a evolução da rede no tempo, tá? Desde 74 até 2017, tá? E nós em 2017 fechamos o ano com 534 pontos de monitoramento, o que levou a mais ou menos 118 mil análises físicas, químicas e biológicas. Tá? Todas essas análises são realizadas nos laboratórios da CETESB. Tá? Essa é a distribuição espacial dos pontos de monitoramento da rede da CETESB em 2017. Tá? Em todas as 22 UGRs que compõem o estado de São Paulo, tá? Nós temos uma maior concentração, logicamente, de pontos na UGRI do Alto Tietê, tá? E também na UGRI 5, né, do Piracicaba, né? E também na UGRI 10, tá? Mas nós estamos ampliando a rede para os locais que carecem de mais monitoramento, para as bacias que carecem de mais monitoramento. Então aqui um gráfico com as variáveis que são analisadas, né? São as principais variáveis aqui, nós analisamos para parâmetros sanitários, né, relacionados ao lançamento de esgoto, analisamos metais pesados, analisamos compostos orgânicos, analisamos pesticidas, né, é claro que não em todos os pontos, os agrotóxicos, né, e analisamos também crescimento de algas, né, enfim, né, temos até agora, estamos em evolução nos parâmetros analíticos da nossa rede. Atualmente a gente analisa compostos que são suspeitos de causar uma interrupção da atividade hormonal dos seres humanos, né? São compostos estrogênicos que podem estar interferindo no sistema hormonal dos seres humanos. A gente faz uma investigação em alguns pontos, principalmente nas bacias mais industrializadas. Já estamos iniciando o monitoramento de compostos anti-inflamatórios também, né? Que são utilizados, né, dentro dos fármacos, né, que são consumidos pelas pessoas, né, e que acabam indo para as estações de tratamento de esgoto e daí entram acabam sendo despejados nos corpos d'água, né, nos rios e reservatórios. Tá? Então, a rede está sempre evoluindo, né, em função das principais demandas, né, que estão sendo estabelecidas não só aqui, mas como nos países mais desenvolvidos. Tá? A gente estabelece também, a gente opera também, a gente avalia a qualidade da água por meio de índices de qualidade, né, que eles vão fornecer uma visão geral da qualidade da água, é uma forma de comunicação da qualidade da água com o público. Né? Por exemplo, água boa, água com estado ótimo, né, qualidade ótima, ela está numa cor azul, numa qualidade boa está numa cor verde, qualidade péssima, ruim está numa cor vermelha, qualidade péssima é roxo. Tá? Então, a gente integra os resultados de várias variáveis num índice que permite uma comunicação mais fácil com o público sobre a qualidade do corpo hídrico. Tá? Então, esses são índices de qualidade. Tá?
Então a gente utiliza índices que avaliam a diluição de efluentes domésticos, principalmente o esgoto, né? Temos um índice para avaliar os mananciais que são utilizados para abastecimento público, que é o IAP, um índice para avaliar se as comunidades aquáticas estão protegidas, que é o IVA, um índice para avaliar se você tem muitos nutrientes no corpo d'água, que é o índice de eutrofização, enfim, né? A gente tem esses índices, tá? Um pouco das coletas e análises, né? A CETESB tem uma rede de laboratórios descentralizados, tá? Em 7 municípios, tá? Que dão suporte à rede de monitoramento. Então, se existem pontos mais isolados da rede, tá? Esses laboratórios eles estão preparados para ir lá e coletar. Tá? Então, são 7 laboratórios descentralizados, preparados para atender as demandas de coleta da rede de monitoramento. E você tem os laboratórios da sede também. Tá? Tem um laboratório de amostragem, que também participa da atividade de coleta, né? em alguns pontos, que atua conjuntamente com os laboratórios. E você tem um monte de laboratórios específicos, né, que fazem análises orgânicas, inorgânicas, de toxicológicas, de comunidades aquáticas, né, de bioensaios, né, enfim, aqueles compostos anti-inflamatórios, né, de atividade estrogênica são realizados nesses laboratórios, de análises microbiológicas, né, de ecotoxicologia aquática, enfim. Nós estamos preparados para... laboratórios preparados para fazer todas as análises que a gente se propõe a realizar. O procedimento de amostragem envolve, então, coletores capacitados para fazer isso daqui, né? Para fazer essas amostragens. Elas podem ocorrer a partir de barcos ou podem ocorrer em pontes, tá? A partir de pontes. Né? Tem acessibilidade, é um critério muito importante para você ir lá no corpo d'água e coletar água. Tá? Você precisa ter um local que é de fácil acesso para quem vai coletar essa água, porque o coletor tem que carregar 2, 3, 4, 5 litros de água, né? Em função das análises químicas, então tem que ser acessível. E as estações automáticas, elas estão equipadas, né, com sondas, né, multiparâmetros, para realizar essas avaliações com frequência horária desses parâmetros, desses principais parâmetros aqui. Tá? Então, em contato direto com a água, essas sondas. Todo o procedimento de coleta, né, ele é padronizado, né, ele é fruto de um acordo que teve entre a CETESB e a Agência Nacional de Águas, né, um acordo de cooperação técnica, foi estabelecido em 2010. Né. Em 2011 a gente lançou esse guia de coleta, tá, que ele especifica o procedimento para coleta de água, né, superficial, de sedimentos, comunidades aquáticas, efluentes, etc. Está tudo escrito nesse guia. Então, o pessoal de coleta, né, o técnico da CETESB, quando ele vai coletar, ele tem ciência, né, ele tem que observar todas as diretrizes que são colocadas dentro desse guia, né, para garantir que todas as amostras que são coletadas elas têm uma representatividade do corpo d'água que você está coletando. Tá? Então eles têm que ter essa padronização, né, do procedimento de coleta para que os resultados obtidos na nossa rede, de diversos pontos, possam ser comparáveis, tá? Eles possam ser comparáveis entre eles, tá? Tanto no tempo como no espaço. Enfim, com os resultados da nossa rede, a gente compila anualmente um relatório de qualidade anual, que é o relatório de qualidade das águas interiores, tá? Tem relatório de qualidade também das águas subterrâneas, né, do ar, etc. Estou falando do relatório de águas interiores, de águas costeiras também tem, com frequência anual. Tá? A gente elabora esse relatório e publica ele no site da CETESB. Tá? Ele é disponível para download, né, por qualquer um que acesse o site da CETESB. Se for agora lá, você pode acessar o relatório e pegar todas as informações. A gente tem um histórico desde 1978 do relatório, tá? No site da CETESB. Tá? Então, essa informação está disponibilizada para a população. Além disso, a gente criou um sistema, que é o sistema Infoáguas, tá? Que ele dá o resultado o relatório ele é compilado de forma anual, ao final de... Então, a gente, por exemplo, tem um ano base de coleta, que é 2017, o relatório é compilado em 2018. Tá? Então, o relatório de 2018 te dá as informações, né? Fornece as informações relativas ao ano de 2017. O relatório, esse sistema Infoáguas, ele é um site que foi especificamente desenvolvido para você obter os resultados com maior celeridade. Você não precisa esperar pelo relatório
para obter o dado de monitoramento do corpo hídrico. Tá? Você entra no site, nesse sistema InfoAguas, faz o login e o cadastro, e ele te dá, você menciona, você dá o corpo hídrico, o ponto, e ele vai te dar informação sobre a qualidade da água desse corpo hídrico. Tá? Ele também é bastante utilizado. Tá? Então ele também está disponível no site da CETESB. Tá? Então a gente vem buscando aprimorar as informações que são geradas na CETESB para viabilizar essa divulgação e proporcionar esse acesso dessas informações para a população, tá? Que é o maior interessado. Bom, falar um pouco sobre a várzea do Tietê, que é o objeto do evento. Tá? Então, só falar um pouquinho, né, que a gente tem a várzea do rio Tietê e o que seria essa várzea, né? Seria um conjunto de terras baixas, né, que pertencem também ao sistema hídrico, né, e que são inundadas, né, durante o período das cheias. Tá? Essa região aqui que permanece inundada entre dois divisores, tá, se refere à planície de inundação. Tá? Ela é formada, né, por deposição de sedimentos. Tá? Então, qualquer plano de metrópole, né, de urbanístico, né, teria que considerar então a planície de inundação, tá? Que não foi, talvez não tenha sido considerado com muita ou foi considerado mas de uma forma mais atrasada, né? Então, a gente percebe os efeitos disso nos dias de hoje, tá? Então, o Absaber aqui ele já tinha em 1957 já tinha conceituado, né, a várzea, já tinha estudado a várzea do Tietê, né, da planície de inundação do rio Tietê, do Pinheiros, do Tamanduí, do Itateí, e estabelecido os limites dessa região de várzea. Tá? Então são as regiões que ficam alagadas durante os períodos que há os pulsos de extravasamentos mais frequentes. Tá? Então ele estabeleceu 2 níveis de planície de inundação, né, as planícies sujeitas a inundações excepcionais, dentro desses limites, né, desses níveis, e as planícies sujeitas a inundações anuais dentro desses outros níveis mais baixos e, portanto, mais frequentes. A APA Várzea do Tietê, então, foi criada pela lei, né, em 87, pela lei estadual e regulamentada pelo decreto 42837. Tá? Ela vai envolver esses municípios aqui, né, na porção leste e na porção oeste. Tá? No trecho canalizado do rio Tietê, né, que atravessa a cidade de São Paulo, não é considerado um trecho de várzea, não entra dentro dos limites da APA Várzea do Tietê, embora seja a várzea também do Tietê. Só que é uma várzea que foi ocupada e impermeabilizada. Tá? Mas a APA Várzea do Tietê, então, vai envolver esses municípios, Salesópolis, Mogi, Biritiba Mirim, Suzano, Poá, Itaquacetuba, Guarulhos, São Paulo, Osasco, Barueri e Santana do Parnaíba. Tá? E o objetivo principal dessa APA seria proteger várzeas e planícies, né, com vistas ao controle das enchentes, considerando as suas características geomorfológicas, hidrológicas e as suas funções ambientais. Tá? Isso é importante ter isso em mente, tá? Que as várzeas são sistemas que desempenham funções ambientais, que são serviços, né, ecossistêmicos importantes. Né? Controle de cheias e controle do aporte de sedimentos é uma das funções da várzea, mas eu vou exemplificar mais para frente quais seriam outras funções possíveis das várzeas. Né? Então, com base nesse conceito, utilizou-se o argumento empregado, né, foi de que a várzea exerce funções reguladoras de cheias de rio, minimizando as enchentes nas regiões urbanizadas e rurais dos municípios por onde o rio se distribui. Tá? Então, ela tem uma função extremamente importante. Bom, para falar um pouco da qualidade da água na várzea do Tietê, a gente tem que retroceder, né, para a situação tem que se referenciar à situação do saneamento, né, que envolve a coleta e tratamento de esgotos. Né. A qualidade da água na várzea do Tietê vai refletir, né, principalmente, mas não exclusivamente, a situação do saneamento dos municípios que compõem, né, que estão presentes dentro da rede de drenagem dessa bacia.
Então, todos aqueles municípios, né, que eu citei, que estão presentes nos limites da APA. Né? E qual que é a situação, né, de saneamento em termos de coleta e tratamento de esgotos? A gente vai observar, né, nos gráficos, né, que existe, né, uma defasagem muito grande de coleta e tratamento de esgoto. Né? Às vezes você tem quase 100% de tratamento, né, como o Biritiba-Mirim, mas você tem 50% de coleta. Tá? Então, dos 50% que é coletado, quase 100% é tratado. Tá entendendo? Às vezes você tem a situação, né, como o Hélio falou, né, Poá, por exemplo. Poá, né, que tem uma qualidade melhor, né, do Tietê nessa área de drenagem, Poá tem quase 100% de coleta e tratamento de esgoto. Então, a qualidade da água, né, do Tietê naquele rio, naquele trecho, a qualidade do corpo hídrico que atravessa Poá, que é Guaió, né, o rio Guaió, vai refletir, em parte, a situação do saneamento do município, tá, de Poá. Um outro município que merece ser exemplificado é São Caetano do Sul também, ó, que é o que o Hélio falou também aqui. Tá? Ele tem uma situação de quase 100% de saneamento e 90% de tratamento. Tá? Enfim, os outros municípios ainda deixam muito a desejar. Né? A gente pega aqui Itacoacetuba, né? Tem 60% de coleta e menos de 20% de tratamento de esgoto. Tá? Guarulhos é outro município da parte leste da cidade, tem um pouco mais de 80% de coleta e menos de 50% de tratamento de esgoto. Tá? Então, aqui embaixo, ó, eu coloquei os corpos receptores que recebem os esgotos tratados e não tratados dos municípios. Tá? Então, por exemplo, na parte leste aqui, ó, o Tietê é para onde vai todo o esgoto que não é coletado e tratado do município, desses municípios aqui. Tá? Em Arujá, Guarulhos, né, Arujá e Guarulhos, eles lançam os esgotos, né, o principal rio da rede de drenagem é o Baquirivu-Guaçu. Tá? O Baquirivu-Guaçu é um afluente do Tietê. Então, qualquer esgoto que não é tratado e coletado vai entrar no Baquirivu-Guaçu e vai cair no rio Tietê, mais a jusante. Tá? São Paulo, os principais corpos receptores é o Tietê, Pinheiros e Tamanduateí. Tá? Situação de São Paulo, né, 55% mais de 80% de coleta e 75% de tratamento de esgoto. Tá? Tem uma carga orgânica gigantesca, como a gente vai ver para frente. 75% do que foi coletado. Não, 75% do que foi coletado. 75% do geral. Não, é o que Então é 75%. É o que eu enfatizei no começo. Às vezes de 80%. 60 de 80. O que eu enfatizei, às vezes o município tem 100% de coleta, mas tem 100% de tratamento, mas coleta mas não coleta nem 60%. Então ele está tratando nem 60%. Então, vou deixar claro isso. Porque tudo bem. Então, todo o tratamento é feito pelo total coletado, tá? É de tudo aquilo que ele coleta. Tá? Não, mas para em termos ambientais é bom saber. Não, com certeza. Não, com certeza. Tratado do total. É o que a gente está mostrando. Ele pode coletar aqui, ó. Você tem essas situações aqui, ó. Outro exemplo aqui, Arujá, tá? Arujá coleta 60% e trata do que coleta 100%. Tá entendendo? Só que tem um remanescente de 40% que não é coletado, que vai para a rede de drenagem. Tá entendendo? Então, Que ano que é o dado? esse é o dado de 2017. Então, esse é um cenário que a gente está observando, tá? Não é em toda a bacia hidrográfica do Alto Tietê também. É só eu peguei os pontos, tá? Que vão estar lançando no Tietê e nos seus afluentes, tá? Então, essa é uma situação que reflete a coleta e o tratamento de esgotos nessa região. Tem um outro parâmetro importante que é a eficiência, que eu não coloquei aqui para não poluir muito o gráfico, não me estender muito na discussão. Mas ele também está disponível nos dados de saneamento que a CETESB publica anualmente. Tá? É um outro parâmetro importante. Às vezes o cara trata 100%, mas a eficiência de tratamento é de menos de 50%, tá entendendo? Então, você já tem problemas ali na hora que você está lançando. Você não consegue suprir 100% da capacidade de tratamento de uma estação de tratamento de esgoto. Hoje é um problema sério das estações de tratamento de esgoto aqui no estado de São Paulo. Tá?
Então, Só para fazer uma continha rápida, ali no total da bacia deu 84% de coleta. Metade é tratada, então é 40%. Se você multiplicar por 80%, né, você já tira, dá 30%. Na realidade, eu tenho que pensar isso. tem a eficiência também que tem que levar em consideração também. Tá? Mas a gente avalia esse O que é gerado de carga, 30%. A gente avalia o que é gerado de carga pela... Eu vou mostrar o cálculo, tá? Mais para frente eu mostro o cálculo para os senhores aqui, sobre a carga orgânica que é gerada, né? Que chama-se carga orgânica remanescente. Desculpa. E o que leva... Tudo bem. O que leva no cômputo do cálculo dessa carga. Tá? Mas isso daqui dá uma situação, dá um panorama da situação do saneamento nos limites da APA da Várzea do Tietê. Tá? Então, voltando, né? Como é que a gente pode quantificar a carga poluente de esgotos na APA Várzea do Tietê? Então, a CETESB utiliza o conceito de carga orgânica remanescente. Tá? O que é? Ela é a carga de esgotos que entra nos corpos d'água e vai computar a carga que é tratada, mais a carga que é in natura. Tá? Qual que é o parâmetro que a gente usa para computar essa carga remanescente? É chamada de DBO, demanda bioquímica do oxigênio. Tá? É a quantidade de oxigênio que é necessária para degradar uma matéria orgânica ou esgoto que entra no corpo d'água num período de 5 dias, tá? A 20 graus Celsius. Tá? Esse é o conceito da carga. Então, quanto de matéria orgânica? A gente mede a carga orgânica que é lançada no esgoto, o potencial poluidor, pela capacidade de degradação, né, aeróbia dessa matéria orgânica. Quanto de oxigênio essa matéria orgânica vai computar? Tá? Então, por exemplo, os corpos d'água têm um limite de saturação de oxigênio na faixa de 9 mg por litro. Tá? Então, teoricamente, para você ter um corpo d'água vivo, você precisaria lançar menos do que 9 mg por litro, que é essa quantidade de oxigênio que tem no corpo d'água. Você lança 200 ou 300, como é miligramas por litro de DBO, você ultrapassa a capacidade máxima de promover a vida do corpo hídrico em muito, em 200%. Tá? Então, a capacidade de oxigênio que necessária para degradar a matéria orgânica é a medida que a CETESB utiliza para avaliar a carga poluente. Tá, e como é que ela é obtida? Na expressão aqui, tem essa expressão, a carga remanescente, ela é o resultado da população, tá? Quanto de população que você tem, né? Vezes a quantidade de DBO que um habitante gera, né, mediano, tá? Que é 54 gramas de DBO por dia, ou 0,054 quilos de DBO por dia. Tá? Então você multiplica essa população por essa quantidade, por essa carga de DBO, quilos por dia. Aí você vai ter a carga da população. Tá? Aí você entra na equação, né, o coeficiente de coleta de esgotos, o coeficiente de tratamento de esgoto, o coeficiente de eficiência do sistema e um fator de conversão que a gente utiliza, né, de quilo para tonelada, que é tanto que você tem que transformar de quilo para tonelada. Tá entendendo? Então, com isso, ele vai te dar uma carga remanescente, né, que é de tonelada de DBO por dia. Tá? Então, a gente utiliza esse índice, vamos dizer assim, né, essa variável para quantificar o quanto de poluição que você tem nos corpos d'água. Tá? Então, com base nesse cálculo aqui, a gente tem os dados de carga orgânica remanescente nos mesmos municípios que eu apresentei ali em função dos corpos d'água receptores. Tá? Então, quanto que tem? Né? Então, vamos citar aqui, né, os municípios exemplo, 2 municípios exemplos. Poá, né, que tem uma carga de remanescente de 1.000 toneladas de DBO por dia, mais, né, um pouco mais. Né? É o gráfico aqui, para poder incluir São Paulo, tem que ser em escala logarítmica, tá? Então vai para 100 mil, 10 mil, 100 mil e 1 milhão. Tá? Escala, né? É Escala logarítmica. fora Tá? da escala. Fora da escala. Então você tem que prestar atenção na escala quando a gente está apresentando o gráfico. Tá? Então São Paulo, tá? São Paulo, no limite dessa APA aqui, ela produz uma DBO de 550.737 toneladas de DBO por dia. Tá? Da bacia do Alto Tietê, né, são 612.069 toneladas de DBO por dia. Tá? Por aí vai. Então, aí, com base nisso, a gente sabe quanto desses municípios está lançando no Rio Tietê
no afluente Baquirivu, no Pinheiros, no Tamanduateí, né? E no Tietê, no Cotia, no São João do Barueri, enfim, até o limite final, né? Que é o Tietê lá perto do divisor topográfico da bacia, né? Que é em Santana do Parnaíba. Tá? Com base nisso, a gente tem uma ideia da carga orgânica lançada nos corpos d'água. Né? Na parte leste você tem uma carga menor, de 105, 270 mil, aí entre São Paulo, obviamente, né? Com o tamanho populacional, né? Da cidade, você aumenta tremendamente para o restante, para os 445 mil toneladas de BO por dia. Tá? Então esse é o que está entrando nos corpos d'água, né? E indo parar no Tietê. Tá? Indo parar no Tietê. Basicamente isso daí. Só uma coisa, a carga difusa. Esse parâmetro ele ainda não contempla a carga difusa. Não. Na equação não contempla a carga difusa. Desculpe. É de 20% mais ou menos. Depende, né? Assim, a carga difusa na região metropolitana, na região urbanizada, ela está relacionada ao índice de coleta e tratamento de resíduos sólidos, né? Resíduos sólidos, basicamente, tá? Se você passar num trecho onde você tem a montante, você tem a área urbana, área rural, aí a gente passa a lidar com outra carga difusa. A carga difusa de origem rural, que é lançada, por exemplo, a nutrientes, por exemplo, oriundos de fertilizantes, etc. e tal, tá? Mas você tem essa carga difusa urbana, que eu entendo mais como sendo relacionada ao déficit no tratamento de coleta de resíduos sólidos. Tá? Por ela ser difusa, talvez tenha outras porque ela não avaliadas também. Também tem posto de gasolina, tem, né, resíduos de variação de feiras, né, tem a carga que deposita da atmosfera. Então, você tem uma série de... Todas as atividades de uso e ocupação do solo da bacia contribuem, né, para a poluição ou para a entrada de poluentes no Rio Tietê, vamos dizer assim, se a gente está falando mais do Rio Tietê. Deixa eu só fazer mais um, porque a gente trabalhou lá na USP muito tempo com esse tema aí. Naquela equação que você mostrou para calcular, tem mais um problema, que é a eficiência da coleta de esgoto, que não está considerada. Não, na equação está. Não, do tratamento. Não. Está falando da coleta. A eficiência de coleta? É assim. Ah, tá, tudo bem. Da mesma forma que você tem perdas na distribuição, você tem uma perda desconhecida, porque não é medida, na rede. Essa perda tentamos montar um modelo matemático de poluição e você não consegue calibrar se você não considerar que a rede de coleta de esgoto perde muito esgoto. Então, entre o consumidor e a estação, e esse esgoto vai para a rede de drenagem, geralmente. Mas vira carga difusa isso daqui. Não. Aí depende da definição de carga difusa. Sim. Se você relaciona a carga difusa com a chuva, aí não entra. Mas se você relaciona a carga difusa também de tempo seco, entraria. Isso corresponde. As companhias de saneamento fazem, às vezes, campanhas do caça-esgoto. E mesmo no lugar assim, se implanta a rede, depois não ligam a rede. Isso é uma questão. Porque vai para drenagem. Vai para drenagem. Drenagem rio. Então o que acontece? Nos projetos de urbanização, isso já ficou bastante consagrado, que você tem que prover a rede e fazer a ligação. Se você deixar depois para o cara fazer, é um custo, então ele não vai fazer. Mas eu quero dizer o seguinte... Então, é uma coisa que é significativa. É significativo porque eu me lembro até do Código Sapateiro aqui no Ibirapuera, quando se esperava, bom, agora tudo coletado, está tudo resolvido. Mas lá aparecia a contaminação. Aí foram as redes antigas, que foi feito um trabalho pela Sabesp, etc., com terceirizados, para identificar. E tinha mais largos bairros e tudo mais, de classe média, bons unidades habitacionais, não era favela, que ligava num cano, num tubo, que levava e ia no córrego. Então, essa questão é assim, bastante significativa, ela não é desprezível, é uma coisa... só um dado mais, a gente verificou que, por exemplo, a perda de água, a distribuição de água em São Paulo é em torno de, sei lá, física, né? 20%, mais ou menos. 30%. 30% de água da distribuição. Nos países melhores chega a 15%. 5% no Japão. 5%. E esgoto, nos países que se você tiver a melhor rede coletora de esgoto do mundo, você tem ainda uma perda de 5%. Entendeu?
Você imagina como deve ser a nossa, porque não tem. Isso é difícil de quantificar também, até modelar, né? Você fazer isso daqui. Então a gente Desculpa, usa um cálculo conservador do que está entrando. Tá? Conservador ou pode estar subestimando isso daqui. Mas você pode, pelo monitoramento, você pode depois até chegar, né? E ver se quanto você chega de diferença. Só um comentário. Uma coisa assim, muito interessante, assim, em termos de modelos matemáticos e matemática, é fazer. Vocês têm uma rede, e talvez a Sabesp também tem outros pontos de monitoramento, mas é cruzar o tipo de usos de ocupação do solo, tá certo? Com a qualidade concluída. Se você faz uma correlação, você incorpora nessa leitura de uso e ocupação do solo muitas variáveis que é difícil você equacionar, achar uma equação perfeita, vamos chamar, muito próximo da realidade. Então, e hoje em dia, com as ferramentas que nós temos, até de leitura de tecidos urbanos, de identificação, eu sou assim, sou nosso, né, vamos dizer assim, mas é uma coisa que poderá nos dar uma ferramenta que não é tão cara e não tão difícil. Hoje em dia, assim, é possível de fazer. Então, enfim, é só colocar o tema, aproveitar a carona aqui para o seu ponto, é muito pertinente. Vamos voltar à tona, né? Já que Desculpa, é uma plataforma do novo governador, né? A disposição do Tietê. Pois é, falou isso aí. Bom, então a rede de monitoramento da CETESB está nos limites da APA da Várzea do Tietê, tá? Está composta por esses pontos aqui e esses corpos hídricos, tá? Então eu procurei separar um pouco, né? Dentro daquele cenário que eu mostrei para vocês, né, os municípios que operam, né, os municípios que estão contemplados com pontos da rede de monitoramento da CETESB, né, são esses aqui, né, tem no Biritiba, no Tietê, no Ipiranga, no Jundiaí, a gente tem vários no Tietê, né, então a gente acompanha e acompanha também nos afluentes do Tietê também, né, tem todos esses pontos aqui que eu exemplifiquei que estão mostrados aqui, né? Espero que dê para todo mundo enxergar, tá? Mas eu acho que o vídeo não quer que apague, tá mostrando. Mas eles estão distribuídos aqui, né, ao longo da calha do Tietê, né? E nos principais afluentes aqui, né? Que estão ocorrendo aqui, tá? Então aqui você tem o Tamanduateí, você tem o Pinheiros, né? A gente tem pontos no Pinheiros, Tamanduateí, temos pontos no Guaió, temos pontos aqui no Baquirivu-Guaçu, temos pontos nos principais afluentes em Mogi das Cruzes, nas zonas urbanas de Mogi das Cruzes, temos aqui no Cotia, no Juqueri, também, que entra mais para frente aqui. Enfim, nós temos uma rede, né, que cobre um amplo trecho, né, do Tietê, né, dentro da UGRI 6, né, da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê. Tá? Fábio, pergunta. Além da rede da CETESB, a Sabesp tem uma rede própria ou ela usa Ela tem uma rede própria, tá? Mas a gente se vale dos resultados da nossa própria rede. Tá? Mas vocês não compartilham ou não se A gente avalia dentro de processos que entram para a CETESB avaliar, né, sobre monitoramentos realizados, por exemplo, no sistema Cantareira, etc. A Sabesp tem a sua própria rede de monitoramento. A gente usa os dados deles e compara, a gente usa a nossa rede para validar os resultados deles. Tá? Porque a gente confia na forma do monitoramento que a gente realiza, a gente confia no equipamento analítico, a gente padroniza a amostragem, enfim, a gente tem uma rede que permite, né, servir, né, como uma boa base de informações para as decisões que são tomadas em função dos resultados. Né? Bom, então em função disso daqui eu estou apresentando alguns dados de qualidade, né, em alguns pontos selecionados, né, do Tietê, né, no limite da várzea, da APA, da várzea do Tietê, entre Biritiba Mirim e, por exemplo, Pirapora, do Bom Jesus. Tá? Então o que a gente percebe aqui em termos de DBO, por exemplo. Tá? Então estou apresentando dados de 2017 e comparando com uma média de 2012 a 2016. Então a gente percebe que perto das cabeceiras, né, o Rio Tietê nasce em Salesópolis, está um pouco a montante, vem uma DBO que atende ao padrão de qualidade. Mas já em Suzano, né, com a deficiência na coleta e tratamento de esgoto, você já percebe que dá um salto, né, nos níveis de DBO. Né, eles já são, né, conforme eles vão atravessando os municípios que têm déficits de coleta e tratamento,
a DBO vai aumentando, né? Chegando no Tietê, em função dessas contribuições, com umas concentrações de DBO bastante elevadas. Tá? E então passam por São Paulo, enfim, e vão sofrendo aqui em Santana do Parnaíba, até lá se tem uma queda nos valores de DBO. Provavelmente são processos de autodepuração que vão acontecer no Tietê, mas que ainda se mostram bastante elevados. Ó, uma DBO de 30 a 40 miligramas por litro. Lembrando que o oxigênio, né, disponível para a vida aquática, né, de saturação é na faixa de 8, 9. Só. O oxigênio dissolvido, né, que é outro parâmetro, ele segue uma curva inversa, tá entendendo? Porque é a quantidade de oxigênio dissolvido livre, né, sem a interferência da demanda para a degradação da matéria orgânica. Então, em Biritiba, Mirim e Mogi das Cruzes são municípios que têm uma qualidade mais limpa e você tem mais oxigênio dissolvido. Tá? Conforme atravessa São Paulo, os níveis de OD caem abruptamente, tá? Ficam abaixo de 1 miligrama por litro de oxigênio dissolvido. Uma pena que a gente não vê melhora, né? Isso daí você está observando no tempo, né? Você também observa no espaço e no tempo, tá? Que o gráfico em azul mostra a média nos últimos 5 anos, de 2012 a 2016, tá? Então esse perfil que eu estou mostrando, ele é um perfil que se mantém estável até os últimos anos retroativos, tá? Aqui é o fósforo também, que é um componente bastante importante presente no esgoto doméstico, né? Ele é baixo e atende ao padrão na montante, mas depois ele já se extrapola conforme o Tietê vai passando pelos municípios mais urbanizados com carência de tratamento de esgoto, né? E coleta e tratamento de esgoto. Tá? Ele vai subindo até Pirapora, né? Que é um parâmetro conservativo, então o fósforo não se degrada. O outro aqui é o nitrogênio amoniacal, também, né? Que sofre um aumento, ele acompanha o fósforo também, o nitrogênio também presente nos esgotos, né? Isso também no espaço e no tempo, né? Enfim, E. coli, né? O gráfico de E. coli está em escala logarítmica também, né? Também ele tem um aumento, ele atende o padrão em Mogi das Cruzes antes da entrada de Mogi das Cruzes. Aqui, esse ponto aqui é na captação de água de Mogi das Cruzes, tá? Então é antes de atravessar a zona urbanizada, tá? Que depois ele não atende mais o padrão. Tá? O IQA, ele diz, aquele índice que eu falei para vocês, que diz sobre a qualidade da água, né? Sobre a qualidade da água, refletindo a diluição de efluentes que são lançados no corpo d'água, no caso do esgoto doméstico. Tá? Então ele é boa, a qualidade da água é boa, né? Ele incorpora 9 parâmetros, tá? DBO, D, fósforo total, nitrogênio total, E. coli, turbidez, né? Temperatura, resíduo total, enfim. Ele é uma média de todos esses parâmetros. Então ele reflete a qualidade, ela é boa a montante e vai piorando conforme ele vai atravessando os municípios até ficar péssimo, né? A partir de Guarulhos a qualidade da água já é péssima. No Tietê, né? Entrando em São Paulo é péssima e se mantém péssima até Pirapora. Bom, aí dentro do conceito ambiental das várzeas eu procurei buscar, né, se a várzea do Tietê, em um trecho, ela desempenha alguma função ecológica. Apesar de ela receber uma carga poluente tão gigantesca, será que essa várzea, né, que a gente tem, esse remanescente de várzea protegido, ele está desempenhando alguma função ecológica importante? Né? Por quê? É reconhecido hoje que as várzeas, elas têm um processo muito importante na depuração das águas. Tá? Então, elas têm, essa combinação de plantas, né, e micro-organismos, elas desempenham processos muito importantes relacionados ao tratamento de poluentes, como, por exemplo, filtração, decomposição microbiana, absorção radicular, sedimentação, absorção, precipitação de colóides. Então, as várzeas têm essa capacidade, Então, se passar por uma água poluída sobre um sistema de várzea, você com certeza vai obter um certo nível de depuração dessa água. Tá? Tanto que sistemas de várzeas, né, que são chamados de wetlands, são utilizados nos países, né, nos Estados Unidos, na Alemanha. Esses sistemas são engenheirados, né, eles são controlados e são comercializados como formas de tratamento de poluição. Uma parte do SENA, né, nos trechos de montante, utilizam sistemas de wetlands construídos para tratar a qualidade, para tratar as águas que estão passando por um trecho específico do rio. Tá? Então, será que a várzea do Tietê pode exercer, né, uma contribuição na melhora da qualidade da água do Tietê, mesmo com essa carga poluente? Essa pergunta me passou pela cabeça. Então, viu, Fábio, você mostrando os dados aí,
eu fiz um paralelo com os dados que a gente coloca lá no boletim do comitê, do OTT. Então a gente tem lá a carga no exutório da bacia do Tietê, que a gente considera o reservatório de Pirapora. Então, é em média 300 toneladas dia. Então você vê que aquele de 1.000 e tralalá milhões vai abater lá embaixo, e isso descontado a carga difusa, porque a gente desconta a carga que sai do Pinheiros, quando chove a reversão para Pires, né? Então a gente desconta também a carga. Então, quer dizer, o que a gente vê é que existe processo de autodepuração no Rio Tietê que explicam por que uma carga remanescente dos municípios ela não está totalmente no corpo d'água. Ela some, de alguma forma some. E essa característica da bacia de ter essa várzea, eu acho que é super importante, porque a gente não tem como explicar de tantas milhares de toneladas que são despejadas, chegar no exutório da ordem de 300. Né? Então, eu acho que dá para explicar aí, né? Um pouquinho, talvez seja a várzea assim, né? É um dos fatores, né? Não é só esse, mas é um dos fatores. Vamos ver, então vamos seguir. Então, será que... pergunta já trouxe algumas respostas. Ele já trouxe a resposta. Não, eu acho assim, a gente precisa... Quando tem zero de oxigênio, também vai ter digestão anaeróbica, né? O trecho da capital mesmo, onde está canalizado, porque tem oxigênio zero. Sim. Tem alguma depuração. Depuração por digestão anaeróbica, né? Tanto o mau cheiro que a gente sente. Digestão anaeróbica. É um tratamento também. Pode ser, com certeza. Tem uma resposta. Até mesmo no inferno. Então, eu só fiz um estudo assim bem preliminar para saber se uma avaliação da redução da concentração de alguns parâmetros sanitários, né, em pontos selecionados da rede da CETESB no trecho da várzea do Tietê, entre Biritiba Mirim e Itacoacetuba. Tá? Vamos fazer essa análise restringindo o nosso universo entre Biritiba Mirim e Itacoacetuba. Tá? Quais os parâmetros sanitários? Né? Com certeza não vou usar o oxigênio dissolvido, porque não tem. Mas a gente pode avaliar pela DBO, pelo fósforo total, nitrogênio amoniacal, E. coli e turbidez. Tá? Então, quais foram aqui são os pontos que eu selecionei, né? No Rio Tietê, Biritiba, né? Rio Tietê também, mais a Jusante e Mogi das Cruzes. Esses rios Ipiranga, Jundiaí, que atravessam, que são contribuintes, afluentes importantes do Tietê na zona urbanizada de Mogi das Cruzes. O Taiaçupeba Sul, né? Que atravessa a zona urbanizada de Suzano. Né? O Guaió, né? Que sai desde lá de Poá e entra em Suzano também. Né? Principalmente, tá? Esses pontos estão localizados próximos à sua foz no Rio Tietê. Tá? Próximos à foz do Rio Tietê. Aí entra no Tietê, um rio Jaguari, que é um afluente que está em Itaquá, né? Do Tietê. Tá? Importante. E por fim o Tiete 130, tá? Lá em Itacoacetuba. Tá? Então a gente vai avaliar da água entre esses trechos aqui, entre Biritiba, Mirim e Itaquá. Tá? Vamos ver se a várzea, o trecho de várzea nessa região aqui, ela vai exercer algum efeito depurativo. Tá? Então, os trechos avaliados, então, eles iniciam-se aqui em Biritiba Mirim, né, que é o Tiete 0,2050, pegam o Biritiba Mirim, que é um afluente nesse trecho aqui, que ele está jusante do reservatório de Biritiba Mirim, então não tem uma contribuição muito importante em termos de esgoto doméstico, e entram, e novamente, esse ponto do Tietê e Mogi das Cruzes. Tá? Então, esse é o primeiro trecho que eu estou avaliando a qualidade da água. Então, um trecho, tá, desse total. Tá? O segundo trecho, ele já pega uma zona urbanizada em Mogi das Cruzes. Tá? Aí você tem o Ipiranga, tá? O Ribeirão Ipiranga, que atravessa bem a zona urbanizada, o Jundiaí, que atravessa também uma outra zona urbanizada, o Taiaçupeba Sul também, que está parte de uma zona urbanizada e industrializada, que tem uma mineração aqui. Tá? Mas eu estou avaliando só os efluentes domésticos. Tá? Todos esses afluentes vão cair no Tietê. Depois você pega o Guaió aqui, né, que sai de Poá, nasce e desemboca aqui no Tietê, no trecho em Suzano. E depois você tem um trecho
que recebe todas essas contribuições do Tietê, né, que esse é o trecho do Tietê, o 03120, né, em Suzano. Tá? Desculpa, você falou só os efluentes domésticos? Você consegue separar? Não, só vou estar analisando os parâmetros relacionados a efluentes domésticos, tá? A carga orgânica, tá? Tá, estou terminando aqui, tá? Só para a gente... E por fim, o último trecho aqui, ele vai cair em Itaquacetuba e ele entra, né? Você percebe aqui, ele tem uma contribuição do Rio Jaguari, aqui, né? Que entra no Tietê, mas ele atravessa um trecho de várzea, ó, que você tem uma área alagada aqui, bem grande aqui, ó, que eu acho que é um principal trecho onde pode exercer uma função depurativa importante aqui, até que você quantifique realmente se a várzea exercer um efeito nesse trecho aqui, que é o 330, né? Itaquacetuba, tá? Então, rapidamente, os resultados, né, que eu estou mostrando aqui, em termos de DBO, você percebe aqui, né, que as contribuições importantes vêm do Ipiranga, do Jundiaí, do Itaiaçupeba, do Guaió. No Tietê, né, eu avalio as contribuições desses 3 principais afluentes, a DBO se mantém elevada, depois você tem uma contribuição bastante importante do Jaguari, em Itaquacetuba, mas nesse ponto do Tiete 03130, a concentração de DBO cai bastante. Você percebe que você já tem uma queda da redução, uma redução importante da DBO. Fósforo total, tem um perfil similar, tá? Você tem contribuições importantes no trecho urbanizado de Mogi das Cruzes, em Suzano, né? Você mantém essa contribuição lá em Suzano, no Tietê, você tem uma contribuição super importante aqui no Jaguari, mas ele cai bastante lá no Tiete 130, lá em Itaquacetuba, tá? Nitrogênio amoniacal não tem uma redução tão grande, mas ele já apresenta um pouco de redução em 2017, tá? Você tem o mesmo perfil, ele cai bastante em Itaquacetuba no 03130. O E. coli em escala logarítmica também tem uma redução bastante significativa no Tiete 130, depois de todas essas contribuições, e a turbidez também, né? Então, só para mostrar para vocês aqui, ó, você tem umas concentrações médias de 2017 e um percentual de redução entre 2 pontos do trecho do Rio Tietê, tá? Entre um trecho de montante, né, um trecho de Suzano, e um trecho desse trecho de várzea final aqui, eu estou computando a queda. Quanto que foi a diferença no percentual de redução aqui, ó? Quanto que representou o percentual de DBO? Ó, entre o Tietê 03120 e 0130, foi um percentual de redução de 70%. De fósforo total, representou 42,5%. De nitrogênio amoniacal, 20,5%. De E. coli, 73% de redução. E de turbidez, 40,5%. Quer dizer, tem um potencial importante de redução desse trecho aqui, tá? Então, qual que é a conclusão, tá? Então, a qualidade da água na maior parte do trecho do Tietê é ruim ou péssima, né? Que reflete os déficits dos sistemas de coleta e tratamento de esgotos da maioria dos municípios que integram a rede de drenagem da bacia do Alto Tietê, né? Os resultados sugerem que alguns trechos da várzea do Tietê podem exercer funções ambientais importantes na redução da carga orgânica, né? De nutrientes, de contaminantes microbiológicos, oriundos das contribuições dos afluentes e montante, além de exercer papel expressivo no controle do aporte de sedimentos e das cheias, né? Atualmente, né, a gente pode dizer que essa função é limitada, mas ela pode ser bastante intensificada se houver melhora nas condições dos municípios que integram a bacia do Alto Tietê. Tá bom?